mistérios na história humana que desafiam toda a lógica, toda a razão, todo o ceticismo que o homem moderno julga possuir. E talvez seja precisamente nestes mistérios que reside a mais profunda verdade sobre a nossa condição. Somos seres que vivem entre a luz e as trevas, entre a fé e a dúvida, entre o desespero e a consolação. A história de Nossa Senhora da Consolação de Turim é uma dessas narrativas que nos obriga a questionar não apenas o que vemos, mas o que nos recusamos a ver. Imagine, se puder, a antiga Augusta Aurinorum no século V, quando o mundo ainda tremia sob os últimos ecos do Império Romano em colapso. Ali, sobre os restos de uma torre angular romana, o bispo São Máximo ergueu uma pequena igreja paleocristã. Era um tempo em que a fé cristã ainda lutava para encontrar seu lugar no mundo, quando cada pedra colocada em nome de Cristo representava um ato de coragem, quase temerária. Nesta igreja dedicada a Santo André, São Máximo criou uma capela especial para a Virgem Maria, onde colocou uma imagem sagrada. Alguns dizem que foi trazida da própria Palestina por Santo Eusébio, como um tesouro arrancado da Terra Santa. Por mais de 400 anos, esta imagem permaneceu ali, testemunha silenciosa das orações, lágrimas e esperança de gerações inteiras. Quantos corações aflitos não se prostraram diante daquela face maternal? Quantas súplicas não ecoaram naqueles muros? A imagem tornou-se o coração pulsante da fé turinense, o refúgio dos desesperados, a consolação dos inconsoláveis. Mas eis que chegou o ano 820 e com ele uma das mais cruéis ironias da história humana. Homens que se diziam cristãos, os iconoclastas, invadiram Turim como uma praga de gafanhotos espirituais, destruindo tudo que consideravam idolatria. Que cegueira mais profunda pode existir do que aquela que destrói em nome de Deus aquilo que conduz a Deus? Os religiosos, em desespero, esconderam a preciosa imagem nas catacumbas da igreja, como uma mãe esconde seu filho mais querido dos assassinos que batem à porta. E assim a imagem desapareceu, engolida pelas trevas subterrâneas, esquecida como um sonho que se desvanece ao despertar. Por mais de 100 anos permaneceu ali, no silêncio absoluto das profundezas, enquanto acima dela a vida continuava indiferente ao tesouro perdido que jazia sob seus pés. Quantas vezes não acontece isso conosco? Quantas vezes não perdemos aquilo que mais amamos? Não por maldade do destino, mas por nossa própria incapacidade de proteger o sagrado. Foi então que a providência, essa força misteriosa que Dostoiévski tanto amava explorar, decidiu agir através do mais improvável dos instrumentos. Um marquês chamado Arduino, prostrado em seu leito de morte, em suas visões febris, ou seriam revelações. Nossa Senhora apareceu-lhe pedindo que construísse uma igreja sobre as ruínas da antiga. E eis o primeiro milagre. Arduino foi curado, mas o verdadeiro milagre veio depois, quando durante as escavações a imagem perdida foi redescoberta, intacta, como se o tempo não tivesse passado sobre ela. Mas a história não termina aqui, pois a providência divina parece ter um gosto peculiar pela repetição dramática. Mais de 100 anos depois, nova guerra assolou Turim, e novamente a imagem sagrada desapareceu entre os escombros. Novamente o povo chorou sua perda, novamente as trevas pareciam ter vencido a luz, e foi neste momento de aparente derrota que se desenrolou o mais extraordinário de todos os milagres. Longe dali, na França, vivia um homem chamado Giovanni Ravacho, um cego, um dos esquecidos da sociedade, alguém que a maioria consideraria incapaz de qualquer coisa significativa. Que ironia divina, aquele que não podia ver com os olhos da carne e escolhido para enxergar com os olhos da alma. Em seus sonhos, mas eram apenas sonhos, Nossa Senhora apareceu-lhe, dando-lhe instruções precisas sobre onde encontrar sua imagem perdida nos subterrâneos da igreja de Santo André, em Turim. Imagine a cena, um cego francês acompanhado apenas por sua fiel empregada, a única que acreditou em suas visões, apresentando-se às autoridades eclesiásticas de Turim, com uma história que desafiava toda a credibilidade. Que homem sensato acreditaria em tal relato? E, no entanto, algo naquele cego, talvez a sinceridade absoluta que só os verdadeiramente desesperados possuem, convenceu o bispo a autorizar as escavações. Então, no dia 20 de junho de 1104, aconteceu o impossível, exatamente onde Giovanni havia indicado, exatamente como ele havia visto em suas visões. A imagem sagrada foi encontrada. Mas o milagre não parou aí. No momento em que Giovanni se aproximou da imagem recém-descoberta, sua cegueira desapareceu como névoa ao sol da manhã. Ali estava ele, o mendigo cego de Briançon, contemplando com seus próprios olhos aquela face que havia visto apenas em sonhos. Que transformação não se operou naquele momento, não apenas em Giovanni, que de cego se tornou vidente e de mendigo se tornou instrumento divino, mas em toda a cidade de Turim. A igreja de Santo André mudou seu nome para o Santuário da Consolação, e a própria imagem, originalmente invocada como
consoladora dos aflitos, passou a ser carinhosamente chamada pelo povo de Consolata, como se fosse ela própria que precisasse de consolação, e não nós. Desde então, por mais de 900 anos, Nossa Senhora da Consolação tem sido a guardiã espiritual de Turim. Durante o terrível cerco francês de 1706, quando a cidade resistiu heroicamente por meses, o povo atribuiu sua salvação à intercessão da Consolata. Durante a epidemia de cólera de 1835, quando a morte rondava cada esquina, foi novamente a Consolata que os turinenses se voltaram. E quando em 1852 um paiol de pólvora explodiu perto de um hospital, causando destruição, mas nenhuma morte, encontraram entre os escombros uma imagem da Consolata completamente intacta. Mas talvez o verdadeiro milagre não esteja nos eventos extraordinários, mas na transformação silenciosa que se opera no coração humano. Quantos santos não se ajoelharam diante dessa imagem? São Carlos Borromeu, São Francisco de Sales, São João Bosco, São José Cafasso, uma verdadeira constelação de santidade que encontrou na Consolata não apenas uma imagem, mas um caminho para o próprio Cristo. Pois é nisso que Nossa Senhora da Consolação representa, não o fim em si mesmo, mas o meio de chegar àquele que é a verdadeira consolação de toda a alma humana. Ela é a mãe que nos conduz ao Filho, a consoladora que nos leva ao Consolador Supremo. Em seus braços maternais, encontramos não a fuga da realidade, mas a força para enfrentá-la, não a negação do sofrimento, mas a transformação dele em oferenda. E assim, nessa história que atravessa séculos, encontramos todos os grandes temas que Dostoiévski tanto amava explorar: a fé que triunfa sobre a razão, o sofrimento que se transforma em redenção, a providência que age através dos mais humildes instrumentos e, acima de tudo, a misteriosa capacidade do coração humano de encontrar luz nas mais profundas trevas. Nossa Senhora da Consolação de Turim permanece ali, em seu santuário barroco, não como relíquia do passado, mas como presença viva que continua a consolar os aflitos de nosso tempo, pois em cada época, em cada geração, há sempre um Giovanni Ravascio, alguém que, na escuridão de sua própria cegueira, ouve a voz suave da Mãe Consoladora, chamando-o para uma jornada de fé que transformará não apenas sua própria vida, mas a vida de todos aqueles que testemunharam o seu milagre.